Estamos aqui ao lado da concentração do Brasil em Joanesburgo. Agora são quase meia-noite, tem gente rindo ao fundo. É porque jornalista esportivo ri de tudo. Até porque a gente não pode reclamar desta vida aqui em Joanesburgo. Faz um frio desgraçado, para você ter uma ideia. No dia em que as vuvuzelas cessaram com a vitória do Uruguai por 3-0, foi o maior frio da história de Joanesburgo no mês de junho, menos 3 graus. E também a noite ficou mais gelada e mais calada com a derrota, claro, da seleção da África do Sul, que ainda não está fora. Aliás, ao final deste, que é o 8º, 9º dia, já perdi as contas, é só fazer as contas rápidas. Ninguém está classificado, ninguém ainda está eliminado. E olha que tem gente pedindo para ser eliminada, como a seleção da Inglaterra, que só empatou. E como empatou feio, e que jogo feio contra a Argélia. E olha que a gente vê aí a bela bandeira do Brasil ao lado da bandeira, o waving flag da África do Sul. Olha que a seleção inglesa ainda perdeu alguns golzinhos no final, mas convenhamos, não dá para se achar com o Heskey. O Heskey, que coisa que é o Heskey. Eu queria ser um empresário dele, ou que ele fosse meu empresário, para deixar a vida muito mais fácil e muito mais tranquila. Outra coisa também que eu fico pensando é exatamente a seleção da Argélia. Não é um mau time, mas também não é um bom time. Aliás, quase todos os times dessa Copa estão assim, com alguma luz, mas no fundo é tudo muito escuro, tudo muito gelado, como os dias aqui na África do Sul. Não foi um grande jogo. A Inglaterra, eu acho até que passa pela Eslovênia, mas vai sofrer. E como vai sofrer a seleção da Inglaterra diante da Eslovênia, que conseguiu um 2-2 interessante, porque vencia por 2-0 numa cena muito engraçada. O seu treinador Keck, quando a equipe fez 2-0 no finalzinho do primeiro tempo, o que fez o Keck? Ele simplesmente virou a cara e fechou a cara e foi contra todo mundo que fazia a festa da Eslovênia. E por que ele fez isso? Não sei. Talvez imaginasse que 2-0 é um placar perigoso, como de fato foi. Os Estados Unidos empataram com o gol do Donovan, que é a cara e o jeitão, mas sem o talento do Edmundo, fizeram 2-2 e só não fizeram 3-2 porque o árbitro de Mali incorretamente anulou um gol que para mim foi legalíssimo e que deixa ainda os Estados Unidos com chance de passar num grupo que está todo mundo vivo, embora muitos jogos tenham sido da hora da morte. Como pode ter sido a morte da seleção da Alemanha, que a gente ficou aqui elogiando, uma belíssima estreia contra a Austrália e um dia em que deu tudo absolutamente errado para os alemães, que fizeram um jogo até melhor, criaram mais chances que a Sérvia, mesmo com um jogador a menos, a expulsão para lá de discutível do Miroslav Klose. Eu não teria expulso, eu sei que você não está vendo nada, mas no fundo o videoblog é mais para ouvir do que para ver. Mas mesmo assim o Klose eu não teria expulso, entendo o critério da arbitragem, mas o fato é, e com a bela bandeira do Brasil ao fundo, e com a expulsão do Klose, o time da Alemanha ficou reduzido, claro, em campo, mas não tecnicamente, porque as melhores chances foram alemãs, embora dever dizer que tecnicamente um time que tem o Podolski com a mira do Podolski fica difícil. O homem conseguiu simplesmente perder 3 gols em 4 minutos, incluindo o pênalti, que deixou a Alemanha numa situação muito delicada e a Sérvia viva na competição, mostrando mais bola do que havia mostrado na primeira rodada. Aliás, coisa que aconteceu com a Grécia e que talvez aconteça nesse domingo aqui em Joanesburgo, no Soccer City, contra a equipe do Costa do Marfim, que é o time que joga num 4-3-3, joga aberto, joga para frente, é muito forte fisicamente e pode sim atrapalhar a vida do Brasil como a própria seleção portuguesa. Mas se o Brasil jogar como o Brasil e não como alguns times do Dunga, dá pra gente crescer, dá pra gente sonhar, dá pra gente pensar e fazer bonito. Isso, claro, se o Kaká jogar bem, isso, claro, se o Robinho assumir a criação do Kaká, isso, claro, se o Michel Bastos marcar tudo que ele não marcou na vida como lateral esquerdo, isso, claro, se o Felipe Melo voltar a ser aquele jogador dos primeiros jogos com o Dunga, isso, claro, se o Juan continuar sendo o Juan, o Lúcio também, o Maicon atacar e marcar como atacou e não marcou contra a Coreia do Norte, isso se o Júlio César continuar o mesmo, isso se um monte de outras variáveis. Isso, claro, se o Brasil voltar a ser Brasil, o que nem sempre tem acontecido aqui na África do Sul, que já deixou claro, como dificilmente irá passar para a Copa, a seleção sul-africana, os simpaticíssimos sul-africanos deixarão de torcer por essa bandeira aqui e vão passar a torcer por essa aqui, que não está a meio pau, mas ainda está a meio bola.
algo que o nosso Dunga tem tempo para resolver. Não tem treinado tanto, mas convenhamos, é melhor fazer a manutenção física para tentar achar técnica e taticamente o jogo possível ainda para o Brasil. Até porque, pelo jeito e pelo visto dessa Copa muito ruim tecnicamente, não precisa jogar muita bola para ser campeão. Ou, no caso, só jogar a bola que a Argentina tem jogado para ser campeão do mundo em 2010. A gente volta amanhã falando, espero eu, de um sábado melhor do que a encomenda, porque esses jogos de sábado são um bom dia para você ir ao shopping e dar o descanso da Copa do Mundo. Até amanhã.